Fala galera, tudo em cima? Eu espero que sim. Eu me chamo Ian e nesse vídeo, minha equipe e eu faremos uma abordagem sobre a Mata Atlântica, bem como apresentaremos também algumas de suas características gerais e outras específicas. Este maravilhoso bioma brasileiro é um dos que apresenta a maior biodiversidade do mundo, bem como é também de grande relevância ambiental para a regulação do clima e do abastecimento de água, tanto na região quanto nas proximidades. A Mata Atlântica possui uma extensão geográfica tão alta, mas tão alta, que originalmente ocupava 15% do território brasileiro, o que acaba por proporcionar alta diversidade vegetativa entre as regiões norte e as regiões sul, o que faz com que alguns autores defendam a ideia de que não se trata de apenas um bioma, mas sim de um conjunto de biomas, sendo denominada como domínio atlântico. Neste bioma há também uma alta taxa de endemismo, ou seja, tanto espécies da flora quanto da fauna são encontradas apenas nesse majestoso local. No entanto, tal bioma é considerado um hotspot, que é uma região florestal de alta biodiversidade com acelerado processo de degradação. Isso porque a Mata Atlântica é um bioma localizado na região litorânea de parte da América do Sul, a qual no passado não só foi alvo inicial da colonização dos europeus, como também continua sendo alvo de desmatamento nos tempos atuais. A degradação desse domínio atlântico é tão alta que, odiernamente, a Mata Atlântica é considerada um dos 5 biomas mais ameaçados do mundo. E sendo este bioma parte relevante da natureza e, consequentemente, para a vida humana, esperamos que este vídeo traga não só conhecimento, mas também conscientização ecológica para o público. Muito bem! E essas foram as características gerais da Mata Atlântica, trazidas por mim, que servirão como alicerce para as abordagens posteriores trazidas pela minha equipe. Até mais! Oi gente, me chamo Thalita e falarei um pouco sobre a produtividade da mata. As florestas tropicais representam grande parte do carbono na forma de biomassa, sendo caracterizadas por uma alta taxa de produtividade primária, podendo-se consequentemente atribuir a essas florestas uma grande fração da produtividade global. Porém, as florestas tropicais estão submetidas a grande pressão antrópica. A Mata Atlântica é um hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta, principalmente pela intensa ocupação humana que ocasiona a fragmentação da floresta. Por conta disso, hoje em dia, muitos estudos são realizados para monitorar a produtividade do bioma e estabelecer ações pertinentes de conservação, manejo e recuperação do ecossistema. Olá pessoal, para quem não me conhece, me chamo Carlos. Nesse momento, irei comentar um pouco sobre o clima encontrado na Mata Atlântica. Mesmo sendo considerado apenas um único bioma, a Mata Atlântica abrange 2 domínios morfoclimáticos dos 6 que são reconhecidos no território brasileiro. Nas regiões mais litorâneas, e que ocupam a maior parte do bioma, encontram-se os mares de morros. Muito relacionado com o relevo, esse domínio é caracterizado pela paisagem de morros arredondados, formando uma paisagem ondulada, decorrente das erosões das chuvas e ventos ao longo de milhões de anos. Essa formação é encontrada acima de 300 metros de altitude, formando planaltos com limites no litoral. Esse limite é popularmente conhecido como Serra do Mar. Por cobrir grandes extensões de latitude, não existe temperatura e pluviometria médias do bioma. Contudo, o clima é classificado como tropical úmido, mantendo as temperaturas altas, em geral acima dos 25 graus. Além disso, não ocorrem estiagens de chuvas, mantendo em toda a extensão níveis de chuvas superiores a 1.600 milímetros. A segunda formação, o domínio das araucárias, apresenta alta pluviosidade durante todo o ano, normalmente acima de 1.400 milímetros. Essa formação encontra-se apenas no sul do Brasil, especialmente nas regiões com altitudes acima de 700 metros. Com 2 estações bem definidas, o clima dominantemente é subtropical, mantendo verões mais amenos e invernos mais rigorosos do que o restante da Mata Atlântica. Essa região detém o recorde das temperaturas mais baixas do Brasil. Independentemente dessa separação, a Mata Atlântica apresenta semelhanças comuns em toda a sua extensão. Em decorrência das chuvas constantes e do relevo ondulado, todos os rios são perenes, ou seja, são constantes durante o ano inteiro, e normalmente são muito volumosos.
Soma-se ao volume de água a presença de grandes corpos hídricos subterrâneos, como o aquífero Guarani. Outro ponto importante de se ressaltar é que a variação climática nas diferentes regiões que abrangem a Mata Atlântica é muito variável. Isso decorre devido à extensão da Mata Atlântica ser muito grande e abranger diversos locais, desde o Maranhão até o sul do Brasil. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Fabrielle e vou falar a respeito do solo da Mata Atlântica. Bom, com composições muito distintas, de modo geral, o solo da Mata Atlântica é bastante raso e pouco fértil, sempre úmido e recebe pouca luz solar, pois a maior parte da luminosidade é absorvida pelas folhas das árvores mais altas do bioma. No entanto, o alto volume de matéria orgânica proveniente da decomposição de restos de animais e plantas alteram suas características físicas e químicas, pois a decomposição desta grande quantidade de matéria orgânica é o que garante a reciclagem de nutrientes no meio. Esses nutrientes, que estão na serrapilheira e são absorvidos pelo solo, acabam retornando às plantas, em um ciclo que garante a vegetação exuberante desse bioma. Além disso, a proteção da vegetação é essencial para que a água seja bem distribuída no subsolo e alimente as nascentes dos rios da região. Vale salientar que alguns solos são bastante férteis e profundos, como o Massapé, no litoral do Nordeste, e a Terra Roxa, entre o Rio Grande do Sul e sudoeste de Minas Gerais. Contudo, é importante destacar que, assim como a fauna e flora, os solos da Mata Atlântica têm características particulares ao longo das diferentes subdivisões da floresta. Oi gente, me chamo Adriano e vou falar sobre a vegetação da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é estratificada e apresenta uma extensa cobertura vegetal, fechada e densa, sendo uma das mais extensas e conhecidas do território brasileiro, estando espalhada por 17 estados e abrigando enorme diversidade de vida vegetal. As grandes árvores com cerca de 15 a 30 metros de altura compõem o dossel da floresta e absorvem a maior parte dos raios solares, sendo as maiores responsáveis pela fotossíntese e pela produtividade primária bruta. As principais árvores presentes nessa camada de floresta são o ipê, pau-brasil e canela. Abaixo está a vegetação do estrato arbustivo, que são as árvores médias, as quais crescem com pouco índice de luminosidade e na sombra das árvores maiores, tendo como principal espécie o palmito jussara. Mais abaixo está o estrato herbáceo, que ficam no solo. As principais espécies são musgos e samambaias. Estima-se que haja na Mata Atlântica 20 mil espécies de árvores, o que significa 35% do total existente no Brasil. Além disso, a Mata Atlântica apresenta outros tipos de vegetação, como a floresta tropical, constituída por floresta fechada e folhas perenes, a floresta de araucárias, floresta tipicamente fechada e com a presença de espécies como as árvores de araucárias. A mata de interior, floresta com estações de chuva e seca bem definidas, apresentando vegetação caducifoliada. Os campos de altitude, vegetação presente apenas em regiões com 1.500 metros no sul do Brasil, tendo as gramíneas como vegetação dominante e as formações litorâneas, presente em quase todo o território do Brasil. Apresenta as restingas e manguezais de fronteira com o Oceano Atlântico. Por fim, mesmo com sua enorme extensão vegetal, a floresta se encontra em processo de extinção desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, quando se iniciou a extração do pau-brasil. Atualmente, a especulação imobiliária, o corte ilegal de árvores e a poluição ambiental são os principais fatores responsáveis por sua degradação. Portanto, cabe a nós, biólogos ou não, lutarmos contra o desmatamento e perda da floresta, usufruindo com consciência de nossa fonte natural de recursos. Em relação à riqueza faunística, a Mata Atlântica é verdadeiramente imbatível. 1.020 espécies de pássaros, 197 de répteis, 340 de anfíbios, 350 de peixes e 261 de mamíferos. Lista longa, hein? Os números impressionantes são dos indicadores desse bioma como o de maior biodiversidade na Terra. Porém, em um bioma reduzido a cerca de 8% de sua cobertura original, é inevitável que a diversidade faunística esteja pressionada pelas atividades humanas. Infelizmente, a Mata Atlântica abriga hoje 383 dos 633 animais ameaçados de extinção no Brasil. Entre eles, podemos lembrar os micos-leões, os saguis, o macaco-prego, a preguiça, o coati, a jaguatirica, as araras e muitas outras espécies. Bom, galerinha, essa foi a nossa breve exposição sobre a Mata Atlântica. Espero que tenham gostado. Até mais!